Olá pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje vai ser sobre a Ásia. Vamos verificar alguns aspectos da regionalização, as diferentes regiões que tem na Ásia e alguns aspectos gerais, em termos de natureza, aspectos sociais e naturais da Ásia, tá? Certo, vamos continuar aqui então para nossa aula aqui sobre a Ásia, tá? Então, eu começo dizendo, pessoal, que a Ásia é um continente de continentes, dentro de um grande continente. E por que eu falo isso? Porque cada região da Ásia, né, a parte central, a Ásia meridional, o Oriente Médio, cada região tem características muito diferentes entre si, o que faz com que ela seja bem distinta, além do tamanho delas, né? A Rússia, a China, a Índia, são todos países muito grandes, por isso que são países como se fosse dimensão continental, né? Que ela é muito grande mesmo. Continuando aqui, verificamos aqui no mapa da Ásia, pessoal, que ela é bem diversificada em termos de relevo. Temos grandes áreas montanhosas, né? O Himalaia, que é uma cadeia montanhosa muito grande, e temos áreas baixas também, né? Áreas planas, próximas ao deserto, então ela possui uma diversificação de relevo bem heterogênea, certo? No próximo slide, verificamos aqui, né, de acordo com a Pangeia, que a placa do Himalaia, ela foi se locomovendo lentamente até se chocar com a placa asiática, o que fez com que acontecesse as grandes cadeias montanhosas do Himalaia por causa desse choque das placas tectônicas, que até hoje é uma região muito instável, onde tem muitos terremotos também. Então, pessoal, continuando, no próximo slide, verificamos, em termos de clima e vegetação, como eles possuem diversos climas também. Aqui no primeiro mapa, né, dos climas, eles têm tanto climas tropicais, climas equatoriais, até climas bem frios, né? O clima polar aqui na parte norte, o que faz com que a população consiga se adaptar a diferentes climas, assim como no Brasil também. E em relação à vegetação, o clima influencia a vegetação, né? Então, por exemplo, aqui o clima desértico, né, influencia a vegetação do deserto aqui no Oriente Médio, que seja uma região muito árida. O clima mais temperado aqui, né, nessa região, influencia o tipo de vegetação temperada aqui. Então é só a gente associar, fazer uma analogia entre clima e vegetação. No próximo slide, pessoal, verificamos a hidrografia da Ásia, que, como a gente pode perceber, eles também são deficientes nessa região, nessa parte de água. Não possuem muitos rios, o que faz com que boa parte da população se concentre nestas áreas onde tem maior quantidade de bacias hidrográficas e rios. Mas isso não é um impedimento para as práticas agrícolas que são bem modernas lá na Ásia. Aqui a gente verifica as monções, que são os ventos lá da Ásia que influencia seus climas, e a gente percebe aqui que eles têm dois tipos de monções. A monção de verão, que é quando o ar úmido do oceano traz chuvas para o continente, né? Como a gente verifica aqui nesta foto, e também temos a monção de inverno, que é quando o ar seco do continente vai para o mar, favorecendo um clima mais seco no inverno. Então isso aí influencia as práticas agrícolas, né, e muitos regimes chuvosos ou não em determinados períodos do ano. Inclusive eu coloquei aqui, né, que países como Índia, Paquistão, Bangladesh, eles têm enormes pancadas de chuva no mês de junho e agosto, onde as monções são bem atuantes neste período. Continuando aqui, pessoal, vamos verificar aqui no próximo slide que o Oriente Médio é uma região que se caracteriza como possui desertos, é um clima mais árido, mais seco, porém é uma região mais rica, que possui bastante petróleo. Então a gente verifica aqui que eles possuem bastante reservas de hidrocarbonetos, né,
que são os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Possuem 3 grandes religiões importantes: islamismo, cristianismo e judaísmo, que é religiões que disputam o território de Jerusalém, né, para ter aquele território como sede de sua religião. Apresentam situações de tensões permanentes, possuem conflitos étnicos, conflitos por território, né? Um exemplo é árabe versus Israel, que eu vou falar numa aula posterior sobre esse tipo de conflito, e outros grupos radicais fundamentalistas, como o Hamas, né, e o Hezbollah, que buscam disputar este território do Oriente Médio rico em recursos minerais, ocasionando alguns movimentos separatistas, né? Porque, como a gente sabe, Israel busca ter um território próprio e ainda não tem. Por isso que está disputando com o povo árabe lá no território da Palestina. E tem o povo curdo também, que é outro exemplo de povos que não têm território. Apresenta conflitos decorrentes de movimentos, né, da Primavera Árabe, que foi um movimento de manifestação popular, que o povo não estava satisfeito com os seus governantes, né, e aí aconteceu no Oriente Médio e outros países da parte norte da África também, como é o caso da Síria, onde teve vários movimentos conflituosos, né, que posteriormente eu vou falar mais sobre isso. Então, o Oriente Médio é uma região que, ao mesmo tempo, é rica em recursos minerais, rica, mas tem muitos conflitos. Continuando aqui, pessoal, vamos falar da outra região da Ásia, Ásia Central, que abriga diversos países formados pela ex-União Soviética. Então, temos alguns países, né, aqueles que terminam com AN, Cazaquistão, Turcomequistão, Azerbaijão, Uzbequistão e alguns países da Europa também, né? Geórgia, Armênia. Então, são países que faziam parte da antiga União Soviética nessa região da Ásia Central. É uma região que tem grande diversidade étnica, com predomínio da religião islâmica. E também possui diversos problemas ambientais por causa do mar de Aral, que é um mar que está secando com o passar do tempo, que já vou mostrar uma foto para vocês dele. Presença de hidrocarbonetos, é uma região rica também em petróleo, em combustíveis fósseis, e a parte setentrional é representada pela Rússia, que é o país mais destacado nessa região, tá? Continuando aqui, então, vamos para o próximo slide. Aqui a gente verifica o Mar de Aral, né, que é uma região muito seca, né, de clima semiárido, onde acontece grande evaporação e é maior que a precipitação, ou seja, é uma região que chove pouco, tem muita salinidade, né, muito seco essa região, e utilizou muito para agricultura há muito tempo atrás, e por isso que o mar secou nessa região chamada Mar de Aral. Utilizou-se a água dos rios Sir e Dária, né, para a irrigação, que foi muito utilizada e comprometeu os recursos hídricos desta região. Continuando aqui, pessoal, vamos para o próximo slide, que fala da Ásia Meridional, a parte sul da Ásia, que é predominantemente pela Índia, né, que domina essa região de destaque, apresenta grande população polarizada pela Índia, segundo país mais populoso do mundo, que só perde para a China, e grande diversidade religiosa. Porém, é uma região com menos conflitos, como acontece no Oriente Médio. Embora tenha muitas religiões, é uma região mais pacífica, porém com grandes problemas sociais, né? Porque tem muita pobreza, pessoas que ainda estão buscando emprego, melhor qualidade de vida. Então é uma região marcada por grandes desigualdades sociais. Continuando, a próxima região da Ásia, o Sudeste Asiático, que a gente costuma chamar essa região de grande formigueiro humano, porque é uma região onde tem grande quantidade de população em uma área muito pequena. Então, por isso que é chamada de grande formigueiro humano. Destaca-se pela produção de arroz, pelo cultivo da borracha também, e grandes plantations na Malásia, na Indonésia
né, o cultivo do chá, de juta, mas uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer é que quando eu falo de Sudeste Asiático, você tem que lembrar lá dos tigres asiáticos da outra aula, como Malásia, Singapura, Indonésia, que foram países que investiram em industrialização e tecnologia e se desenvolveram muito rápido nos últimos anos. Então, o Sudeste Asiático é uma região onde tem grandes potências que se desenvolveram muito rápido nos últimos anos, os chamados novos tigres asiáticos. Ok? Então vamos para o próximo slide. Outra região importante da Ásia é a Ásia Oriental, que é uma região que apresenta grande força industrial também, em termos de produção e tecnologia, porque é onde se concentra grandes países desenvolvidos. Japão, China e Coreia do Sul, que são países que exportam para o mundo todo produtos industrializados. Presença do país socialista que permanece como a economia mais fechada do mundo, a Coreia do Norte. Então, embora tenha países muito abertos, né, seu comércio, sua economia, ainda tem a Coreia do Norte, que é um país muito fechado e não é aberto para a economia capitalista ainda. E marcado também por grande diversidade religiosa. É uma região que não tem conflitos, né, são bem democráticos, principalmente a China, que abriu sua economia e está se desenvolvendo muito, sendo uma grande potência mundial hoje. Embora não sabemos como vai ser após essa pandemia, né? Se muitos países vão continuar se desenvolvendo ou se vão demorar lentamente para se desenvolver. É uma questão que muitos estudiosos economistas estão analisando o cenário pós-Covid, que ninguém sabe ainda. No próximo slide, pessoal, algumas questões aqui só para a gente assimilar nosso conhecimento. A questão 1, julgue os itens a seguir relativo a esses estados. Primeiro, a Coreia do Sul, situada em uma península que faceia o Japão e que é possuidora de grandes centros industriais, fabricando desde automóveis e pianos, computadores, calculadoras, e a Coreia do Norte, produtora de equipamentos pesados, teriam juntas melhores condições de competir com o Japão, graças à diversificação da produção e à facilidade de escoamento desta para o mercado internacional. Então, será que a Coreia do Norte, junto com a Coreia do Sul, seriam mais importantes, né, para poder concorrer com o Japão? Com certeza sim, né? Basta a gente lembrar da antiga Alemanha Oriental, que se unificou com a Alemanha Ocidental e se tornaram uma grande potência da União Europeia. E se não tivesse unificado, talvez não seriam tão fortes assim. Então a primeira frase, com certeza, é verdadeira. 2. Hong Kong, colônia britânica, localizada em território chinês, valeu-se de seu superpovoamento para criar indústrias com base em mão de obra facilmente disponível e barata, e de sua localização costeira para efetuar a distribuição de bens produzidos. Então, Hong Kong é uma região que se desenvolveu muito, industrializada, e com certeza hoje ela exporta para muitos países seus bens produzidos industrialmente. Então, a questão 2 aqui é verdadeira também, a frase 2. E a frase 3, localizada na ponta da Península Mongólica, a ilha de Singapura especializou-se no setor quaternário da economia, que é o setor que se preocupa com a tecnologia, o desenvolvimento industrial. Então, com certeza, Singapura é um tigre asiático que se desenvolveu muito. Então, todas as alternativas são verdadeiras. Certo, pessoal? Vamos para o próximo item, a questão 2. É um país montanhoso, sem saída para o mar. Vamos marcando aqui palavras-chave, né? Sem saída para o mar, situado no sudoeste da Ásia, com grandes amplitudes térmicas. Se tem amplitude térmica, provavelmente deve ter uma região semiárida, região de deserto. No verão, as planícies do sudoeste atingem temperaturas de mais de 40 graus. No inverno, elas podem cair para menos 26 graus. Nas montanhas do norte, as chuvas variam de 100 a 400 milímetros. Não chove muito nessa região. O país é um dos mais pobres do mundo, com no máximo 10% do solo importante para a agricultura. Os recursos minerais são abundantes, mas pouco explorados,
predominando gás natural, carvão e minério de ferro. A indústria está concentrada em Cabul. Então, sempre vai ter uma palavra-chave que se destaca mais das outras. Cabul é uma importante região de uma área que tem muitos conflitos. Identifique o país. Então, indo por eliminação, percebemos que o único país que se adequa melhor a essa questão, depois que a gente grifou todas as palavras-chave aqui, é o Afeganistão, que é uma região onde fica a cidade de Cabul, que tem muitos conflitos há mais de 20 anos, onde os Estados Unidos invadiu e tenta apaziguar as diversas milícias terroristas que tem lá. Inclusive, muitos refugiados acabaram saindo dessa região conflituosa. Pessoal, então vamos resolver a questão 3 aqui, que caiu no Enem de 2019. Ele diz assim: a situação demográfica de Israel é muito particular. Desde 1967, a esquerda sionismo foi um movimento onde o Estado judeu queria um território próprio para ele. Afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. Ou seja, eles estavam com medo da população judeia aumentar nesse território, devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada. A anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria, dentro de uma ou 2 gerações, uma maioria árabe entre o rio e o mar. Então está falando do conflito entre o povo árabe e o povo judeu, Israel e Palestina. Então ele quer saber o quê? A preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução política desse Estado identificado. Então qual que é a preocupação central que enfatiza o texto? Letra A. A abdicação da interferência militar em conflito local. Então, embora tenha conflitos militares nessa região, não é a preocupação central do texto. Letra B. Busca da preeminência ética sobre o espaço nacional. Então, é exatamente isso que está falando no texto, A preocupação da maioria árabe predominar nessa região. Então, é uma preocupação étnica. Então, a letra B tem grande chance de ser a resposta correta. Vamos analisar as outras só para não termos dúvida. Letra C. Admissão da participação proativa em blocos regionais. Então, em nenhum momento do texto fala sobre blocos econômicos regionais. Letra D. Rompimento com os interesses geopolíticos das potências globais. Então, em nenhuma parte do texto está falando desse rompimento do interesse geopolítico, embora seja uma questão que envolva geopolítica, essa questão árabe-israelense. E a letra E, compromisso com as resoluções emanadas de organismos internacionais. Então, não está falando no texto da ajuda da ONU, FMI, grandes órgãos para ajudar essa questão. Então, a questão que mais se encaixa em relação a este texto é a letra B. Se caso você ficou confuso, não entendeu muito essa questão entre árabe e Israel, veja minha próxima aula sobre conflitos no Oriente Médio, onde eu vou detalhar mais sobre este conflito. Mas o mais importante desta aula é ter entendido sobre a questão da Ásia e seus aspectos gerais. Obrigado.